Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar com genética, tá? E aí, para nossa aula de hoje, eu vou dividir nossa aula em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos analisar alguns casos referentes à primeira lei. O segundo momento, eu vou apresentar para vocês 2 regras importantíssimas quando se vai resolver problemas envolvendo genética. E o terceiro momento, nós vamos resolver alguns casos, alguns exemplos, né? Problemas envolvendo essas regras, tá? Então, olha só, vamos aqui colocar primeiro, nós vamos eu vou colocar para vocês alguns casos referente à primeira lei de Mendel, né? Lembrando para vocês que essa lei de Mendel trata das características hereditárias, como que as características são passadas, né, dos pais para dos filhos. E aí Mendel, ele já fez, né, ele formulou essa lei que se dá através de fatores. Esses fatores hoje conhecemos que são genes. Então as características são transmitidas de pais para o filho através dos genes, tá? Então vamos lá. Casos que envolvem referente à primeira lei de Mendel. Primeiro caso, não sei se vocês já ouviram falar, é o albinismo. O albinismo é uma característica em que o indivíduo que porta, que é albino, ele não consegue fazer síntese de melanina. O que é melanina? Melanina vai ser o pigmento que vai dar cor aos nossos tecidos, vai dar cor à pele, vai dar cor ao olho, vai dar cor ao cabelo. Então é um ser que não possui, tem uma deficiência de produzir melanina. Então vão ser seres, né, que são recessivos. Então o albino vai ser um ser, né, azinho, vai ser um gene, esse gene azinho, ele, como ele é recessivo, ele tem que estar em dose dupla para que ele consiga manifestar o albino, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, né, vamos citar aqui só um exemplo, uma pessoa albina se casou com outra pessoa albina, né? Então, como o casamento, né, 2 pessoas albinas, a probabilidade de ter filhos será albino, né? Todos os filhos desse casal serão também albinos. Então, o albinismo é o primeiro caso. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem, né, uma figura de um ser albino, para vocês possam ter mais familiaridade com o termo. Outra característica também é o lobo da orelha. A orelha possui um lobozinho, né? Esse lobo pode ser solto ou pode ser preso. Algumas pessoas têm uma orelha que encaixa, aqui vou colocar aqui é o rosto, e aqui encaixa logo aqui no rosto, ó. Aqui é a orelha, tá? Ó. Encaixa logo no rosto, sem ter um pequeno lobo que vai fazer essa ligação. Outras pessoas, ela tem um lobozinho, né, ó. E esse lobozinho, ele é solto, tá? Ó. Então, pessoas que têm um lobo solto, ele é dominante. Pessoas que têm um lobo preso, né, ele é recessivo, certo? Outra característica é a capacidade de enrolar a língua. Algumas pessoas conseguem fazer com que sua língua fique em forma de U, né? Outras não. Então, quem consegue enrolar a língua, né, mais ou menos assim, ó, é uma característica dominante. Quem não consegue enrolar a língua é uma característica recessiva, tá? Então, aqui são alguns casos. Lembrando que o exemplo, se tiver um problema para que você resolva de genética, o exemplo, ele pode dizer qual característica é dominante ou recessiva ou não. E aí você tem que descobrir qual característica é dominante ou recessiva. Tá? Então aqui, ó, no albinismo, quem é albino é recessivo, quem tem pele normal, né? Quem produz melanina é normal. No lobo da orelha, quem tem um lobo da orelha preso é recessivo, quem tem solto é dominante. E no caso da capacidade de enrolar a língua, quem enrola a língua, consegue enrolar ela em forma de U, é dominante, quem não consegue é recessivo. Tem outras características? Tem. Vou trazer só essas 3 para vocês. Depois a gente vai analisando outras à medida que for analisando os exemplos, tá? Eu vou apagar o quadro e a gente volta com as regras da probabilidade. Então vamos voltar aqui para as regras de probabilidade. Então, olha só. Para resolver alguns problemas em genética, você vai ter que entender 2 regras principais, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima o segundo tópico, que é regras de
probabilidade. Primeiro, o que é uma probabilidade? Se eu pergunto para vocês, ó, eu tenho uma moeda na minha mão. Pronto, eu tô aqui com a moeda, tá? E eu pergunto a vocês, qual é a probabilidade no lançamento dessa moeda, lancei a moeda e sair cara? Qual é a probabilidade de sair cara? Então, olha só, qualquer evento, seja ele aleatório ou não, probabilidade vai ser calculada por probabilidade, a probabilidade vai ser igual ao número de eventos possíveis, tá? Dividido por o número de eventos totais. Número de eventos possíveis sobre o número de eventos totais. Essa vai ser a fórmula, né, da probabilidade. Então, vamos analisar a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda. Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Eu vou lançar a moeda e vou descobrir a probabilidade isolada? Não, eu posso calcular. Né? Então, olha só, número de eventos possíveis. Quantos eventos possíveis eu tenho aqui de sair cara? O primeiro lado vai ser a cara, o segundo lado vai ser a coroa. Então, possíveis é só um. Não é só uma possibilidade de sair, ó, cara, né? Então, eu tenho uma possibilidade de sair cara. Para quantos eventos totais? Totais eu tenho 2 eventos. Pode sair cara ou pode sair também coroa. Para 2, tá? Então, a minha probabilidade no lançamento da moeda de sair cara será 1 para 2. Essa probabilidade pode vir em fração. Essa probabilidade, se eu dividir 1 para 2, ó, vai dar quanto? Uma simples divisão. Eu vou ter aqui, ó, que é adicionar um zero e uma vírgula, multiplicar, aqui eu multiplico também. E aí eu vou ter 5, ó, 2 vezes 5, 10, para 10 nada. 0,5 decimal. Ou eu posso multiplicar aqui por 100, né? E aí eu vou ter, quando eu multiplico esse 0,5 vezes 100, eu vou ter em porcentagem uma casa, uma vírgula, ou 50%, tá? Então, essa probabilidade, ela pode ser apresentada em forma de fração, como esse primeiro caso, 1/2. Probabilidade de sair cara pode ser 1/2. Eu tenho que esse 1/2, se eu dividir 1 por 2, pode ser apresentado em número decimal, 0,5. E eu tenho também que 0,5 pode ser apresentado em porcentagem, quando eu multiplico por 100, 50%. Então, a probabilidade no lançamento da moeda sair cara é 50%, ou 0,5, ou 1/2, certo? Então, vocês têm que entender essa primeira noção geral de probabilidade. Aí, agora, nós vamos para as regras em genética, tá? Só um minutinho, vou apagar só aqui o quadro. Então, vamos voltar aqui. Observe, eu vou ter 2 regras de probabilidade, tá? A primeira regra é a regra do I, ok? Como é que é essa regra? Quando num determinado problema, tu conseguir detectar o nomezinho I no meio do problema, tu vai multiplicar as probabilidades isoladas. Multiplicar, tá? A regra do I também é conhecida como regra da multiplicação, certo? Agora, se tu encontrar no lugar do I um ou tu vai somar as probabilidades isoladas. Então, a regra do I é a regra da multiplicação. Tu vai multiplicar as probabilidades. Se tu encontrar um I de forma explícita ou implícita, pode ser que esse I também esteja dentro do problema, mas não esteja de forma percebível, né? Mas tem um I lá. Tu multiplica. Se tu encontrar um ou, tu vai somar. Vamos ver como é isso? Agora vamos para a terceira parte, que é a parte dos problemas. Eu vou apagar aqui e colocar aqui um problema para a gente resolver. Quais os problemas que vão vir para você em genética, que vocês vão ter que aplicar esse conhecimento que eu passei para vocês? Primeiro problema, vou dar aqui um exemplo. Ó. Exemplo 1. Eu vou colocar aqui o exemplo, vocês tentem resolver aí comigo, porque só assim vocês vão aprendendo o conteúdo, tá? Então, olha só. Um exemplo... Uma mulher albina, tá? Se casou com homem normal.
normal, mais filho de pai albino, tá? Qual a probabilidade? Qual a probabilidade desse casal ter um filho albino e do sexo feminino? Ok, vamos analisar o problema. Uma mulher albina, então eu sei que a mulher albina, tá? Se a mulher albina, a mulher vai ser o quê? Como eu falei para vocês, ela vai ser recessiva, azinho, azinho, porque ela é albina, tá? Então vai analisando o mesmo problema e anotando os dados. A mulher albina se casou com um homem normal. Se o homem é normal, ele possui o quê? Um gene azão. Só que, diz o problema, diz, ó, o homem é normal, mas filho de pai albino. O pai desse homem é albino. Se o pai desse homem é albino, o pai dele é albino, o pai dele só pode ter um tipo de gene, azinho, azinho, tá? E aí, esse pai dele doou o que para ele? Doou um azinho. Lembra da primeira lei? Que o gene vem um do pai e outro da mãe? Então, esse homem recebeu do pai dele, que é albino, um gene para o albinismo. Então, a mulher é azinho, azinho, e o homem é azão, azinho, ok? Pronto, eu já defini aí, meu problema já está metade resolvido, porque eu já sei o gene da mulher e o gene do homem. Aí pergunta, qual é a probabilidade desse casal ter um filho albino? Eles querem saber a probabilidade desse casal gerar um filho albino e do sexo feminino. Observem que eu tenho um I aqui, ó. Esse I, eu já sei que eu vou aplicar a regra do I. E o que é a regra do I? Multiplicar as probabilidades isoladas, tá? Então, vamos primeiro resolver aqui o caso, a probabilidade de ser albino. Depois a gente calcula a probabilidade de ser de sexo feminino. E depois a gente multiplica a probabilidade de ser albino vezes a do sexo feminino e dá o resultado final. Não é fácil? Então vamos lá. Olha só. Primeiro vamos calcular aquela tabelinha que eu mostrei para vocês na aula passada. Quem não entendeu essa tabelinha, volta lá na aula, cruzamentos da primeira lei e tenta entender essa tabelinha, tá? Então aqui eu vou separar, ó, masculino e feminino, ok? Vou colocar desse lado gameta, desse outro lado gameta. Então, olha só, gameta masculino, o homem é o quê? Azão, azinho. Então, ele vai produzir dois gametas, um gametazão e um gametazinho. A mulher feminina vai produzir dois tipos de gameta, o gametazinho e o gametazinho, ok? E agora os filhos. Primeiro filho desse casal vai ser o quê, ó? Azão, azinho. Segundo filho, azão, azinho. Terceiro filho, vou juntar esse com esse, azinho, azinho. E último filho, azinho, azinho. Pronto, vamos calcular a probabilidade de ser albino, porque a questão diz qual é a probabilidade desse casal ter um filho albino. Então, a probabilidade de ser albino vai ser, lembra da regra geral de probabilidade? Né? O número de casos possíveis sobre o total. Quantos casos possíveis aqui eu tenho de ser albino? Vamos avaliar? Observa. Esse aqui é albino? Não, porque esse tem um azão. Tendo azão, vai ser pele normal. Esse é albino? Não, porque tem um azão. Tendo um azão, é pele normal. Esse é albino? Sim, um albino. Esse é albino? Sim, outro albino. Então, eu tenho 2 albinos para o total. Quantos casos são ao total de filhos? Eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Então, eu tenho 2 filhos albino para 4 total. Então, a probabilidade de ser albino é 2 em cada 4, tá? Agora, vamos calcular a probabilidade do sexo, certo? Então, a probabilidade do sexo, eu vou ter 2 tipos, feminino e masculino. Como é que eu faço? Vou fazer também uma tabelinha dessa para a gente calcular a probabilidade do sexo, tá? Olha só, vou fazer aqui a tabelinha, dá para acompanhar aí do lado, né, ó, tabelinha do sexo, ó. E aí, eu vou colocar também aqui os genes para o sexo feminino e o sexo masculino. Pessoal, como é que a gente fez esse cruzamento? A menina
ela vai ter um par de cromossomo sexual, último par de cromossomo, que é o XX. Então, a mulher ela vai ser XX, tá? Para ser mulher, tem que ter o par de cromossomo sexual no final, XX. Agora, o homem vai ter o par diferenciado. O homem, o par sexual dele vai ser XY. Então, a gente vai fazer esse cruzamento com esses pares de cromossomos sexuais, tá bom? Então, a mulher feminino é XX e o masculino vai ser XY. E a gente vai cruzar, tá? Se der XX, menina. Se der XY, menino, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar primeiro cruzamento. Vou só juntar aqui como eu fiz aqui nesse quadradinho aqui embaixo. Primeiro filho vai ser o quê, ó? XX, menina. Segundo filho, XX, menina. Terceiro filho, YX, mas a gente vai colocar o X primeiro, tá? XY, menino. E o outro filho, XY, que vai ser o quê? Menino. Então, a probabilidade de ser feminino é, observe, vamos lá para a regra da probabilidade de novo. Quantos possíveis? 2. 1, 2. Esse é menino? É feminino. Esse é feminino. Esse é masculino e esse é masculino. 2 meninos para quantos filhos? 4. Então, a probabilidade de ser do sexo feminino é 2 para cada 4. Terminei? Não, falta só um último detalhe. Qual? Aplicar a regra do I. Como é que eu faço isso? Então, eu vou multiplicar feminino vezes albino. E aí acaba o nosso problema, tá certo? Ó, então, aqui eu vou multiplicar a probabilidade. Eu vou só apagar essa partinha aqui, ó, para multiplicar probabilidades isoladas, para vocês entendam melhor. Então, olha só, eu vou multiplicar a probabilidade de ser feminino vezes a probabilidade de ser albino. Isso é porque eu estou aplicando a regra do I. Lembram que aqui tem o I, ó? Então, eu vou multiplicar as probabilidades isoladas. Então, feminino é qual a probabilidade? Probabilidade 2/4. E masculino é qual a probabilidade? E albino é a probabilidade de 2/4. Tá? O que é que eu faço aqui? Multiplicação de fração. Como é a multiplicação de fração? Multiplico o numerador por numerador e denominador por denominador. Então, fica com quanto aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 sobre 16. Então, em cada 16 filhos, 4 serão albinos e do sexo feminino, tá? Professora, posso simplificar? Pode. Então, tu pode simplificar aqui, ó, por um número comum, 4 e 4, 16, que vai dar quanto aqui? 1 sobre 4, tá? Então, ó, a cada 4 filhos, um vai ter essas características, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, essa probabilidade na questão pode vir em fração, pode vir em decimal ou pode vir também em porcentagem. Como é que eu transformo esse 1/4 aqui em decimal? Eu só divido 1 dividido para 4, que dá quanto? Não dá, eu coloco um zero e uma vírgula, que vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8, para 10 dá 2. Agora eu posso acrescentar a vírgula, sem precisar acrescentar o zero, e vai dar um ponto aqui, ó, um 5. 4 vezes 5, 20, para 20, nada, 0,25. Então, 1/4, tá? Resposta pode ser 1/4, ou 0,25, ou, se eu multiplicar esse 25 vezes 100, vai dar quanto? 25%, tá? Então, serão aqui essas probabilidades aí de ter isso aqui que a questão me pediu. Entenderam? Vamos para outro exemplo para finalizar a aula, tá? Agora eu vou trazer para vocês um exemplo em que o I não está visível, tá? O I está explícito, mas mesmo assim tu percebe que tem que aplicar a regra do I. Olha só, exemplo 2. Então, no exemplo 2, eu vou colocar para vocês o seguinte caso. Olha só, qual a probabilidade de, num ou em um determinado casamento, gerar 4 filhos do sexo masculino.
tá? Qual a probabilidade de, num determinado casamento, gerar 4 filhos do sexo masculino? Olha só, a probabilidade é ter um filho masculino e outro masculino e outro masculino e outro masculino e outro masculino. Então, olha só que tem o I, tá? Tem o I entre esses 4, então nós vamos aplicar aqui a regra do I, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro calcular a probabilidade de ser masculino. Qual a probabilidade de ser masculino? Lembra que eu falei pra vocês? Se for XX é feminino e se for XY vai ser masculino. Então, XX feminino, XY masculino. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabelinha do cruzamento. Eu vou fazer aqui embaixo, fica melhor. Então, eu vou cruzar esse casal, ó, um determinado casamento, tá? Vou cruzar esse casamento aqui. Então, masculino de um lado, feminino do outro, ou vice-versa. Olha só, masculino é quem? X, Y. Quem é o feminino? X, X. E eu vou distribuir os filhos aqui nesses 4 quadradinhos. Primeiro filho, XX. Segundo filho, XX. Quarto filho, XY. E quinto filho, XY. Ok? Então, a probabilidade de ser masculino é... Esse é masculino? Não. Feminino, ó. Esse é? Não. Esse é? Sim. Masculino. E esse é masculino. Então, eu tenho 2 masculino para 4. Né? Lembrando que a probabilidade é o número de eventos desejáveis, os possíveis que eu quero aqui, que é o que? O que eu quero? Masculino, sobre o total. O total é 4. Então, 4 filhos, sendo 2 masculinos. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou aplicar a regra do I. Tá? Regra do I, ele quer 4 filhos masculinos. Um masculino vezes o segundo masculino vezes o terceiro masculino vezes o quarto masculino. Então, eu vou aplicar, vou multiplicar essa probabilidade que eu encontrei 4 vezes, tá? Então, eu vou fazer o quê? Probabilidade de ser masculino é igual a 2 quartos vezes 2 quartos vezes 2 quartos vezes 2 quartos. Que dá o quê? É só multiplicar agora e a gente vai, então, ter o resultado, tá? Então, eu vou apagar aqui, esse embaixo, a gente vai fazer essa multiplicação. Lembrando que multiplicação de fração, eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vamos lá. Probabilidade de ser masculino, 4 filhos masculinos, será igual a 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, dividido por 4 vezes 4, 16, 4 vezes 16, 4 vezes 16, vamos multiplicar aqui, ó, 16 vezes 4, vamos conferir, dá 32, né? Não, dá 64, né? 4 vezes 6, 24, vão 2, dá 64, 64 vezes 4, que dá quanto? 64 vezes 4, dá 4 vezes 4, 16, eleva 1, 4 vezes 6, 24, e 1, 25, 256. Então, a cada 256 vezes 16 tem essa casualidade, ser 4 filhos todos do sexo masculino, tá? Pode simplificar? Pode. Procura um número que divida ambos, vamos tentar 16. 16 dividido por 16 dá 1. E 256 dividido por 16 dá quanto? Só fazer o cálculozinho, tá? Vamos dividir aqui, ó. 256 dividido por 16 vai dar quanto? Né? Vamos colocar aqui 1. 1 vezes 16, 16 para 25. 16, vamos subtrair aqui de 25, que dá quanto? Então, olha só, aqui dá 9. Né? Venho pra cá, que não sobra nada, e eu vou baixar aqui o 6, que dá 96 por 16, que vai dar aqui quanto? Um 6. 6 vezes 6, 36, leva 3, 6 vezes 1 para 96. Então, 96 para 96 nada. Vai dar quanto aqui? 16, tá? Então, uma vez a cada 16 eventos, tá? Então, aqui tu viu que o I
Estava no problema, mas não estava explícito, tá? E aí, para encerrar, a gente vai resolver um problema agora envolvendo a regra do ou. E aí, agora a gente vai resolver um problema envolvendo a regra do ou, tá? Então, vamos lá. Terceiro problema, terceiro exemplo. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter filhos normal ou do sexo masculino. Tá? Olha só. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto, então eu sei que o casal é heterozigoto, para o albinismo, ter um filho normal ou do sexo masculino. Então aí dá uma exclusão, né? Ou é de um jeito ou é de outro. Então nesse caso eu tenho que a mulher vai ser o quê? Ela vai ser heterozigoto e o homem também vai ser heterozigoto. Lembra o que é heterozigoto? Pessoal, heterozigotos são genes diferentes, tá? Esses genes diferentes, eles incluem um dominante e um recessivo. Como eu sei que o albinismo é representado pela letra A, então a mulher será azão, azinho e o homem também azão, azinho. Vou fazer o cruzamento desses dois para saber a probabilidade do filho deles serem normal, tá? Normal para pele, pigmento da pele, em questão do albinismo. Então aqui eu vou cruzar, ó. Eu vou fazer a tabelinha, essa tabelinha será aliada nos cruzamentos da primeira lei. E aí eu vou cruzar o homem heterozigoto, azão, azinho, tá aqui, ó, dividiu o gameta. E a mulher será também azão, azinho. E agora vamos ver qual a probabilidade desses filhos serem normais, tá? Primeiro filho, azão, azão. Segundo filho, azão, azinho. Terceiro filho, azão, azinho. E quarto filho, azinho, azinho. Ok? Para ser normal para o albinismo, tem que ter um azão, tá? Tendo um azão para o albinismo, já é normal. Por quê? Porque esse azão é dominante e vai inibir o gene recessivo. Então, nesse caso, eu tenho, esse é normal, um normal, esse é normal para o albinismo, esse é normal e esse é albino. Então, ó, probabilidade de ser normal para o albinismo é igual a quantos desejáveis? Aqui, ó, quantos desejáveis? 1 é 2, 3. 3 desejáveis para quantos totais? Para 4. Então, a probabilidade de ser normal para o albinismo é 3 em cada 4. Agora vamos do sexo masculino. Como eu já fiz os outros cruzamentos, vocês já sabem que a probabilidade de ser sexo masculino ou feminino é sempre o meio. É só voltar um vídeo um pouquinho que vocês vão ver a tabelinha, né? Então eu não vou fazer a tabelinha aqui, só vou multiplicar ou somar de acordo com a regra. Como é a regra do ou, o que é que eu faço? Eu vou somar. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a probabilidade de ser normal para o albinismo mais a probabilidade de ser do sexo masculino, ok? Então, probabilidade de ser normal é quanto? 3 para 4. Mais probabilidade de ser masculino, que é quanto? 1 meio. E agora eu somo. Só somo. Simples. Como é que eu somo? E aí, pessoal, olha só. Soma de fração com denominador diferente. Eu vou ter que calcular aqui um mínimo múltiplo comum entre essas duas frações. Como é que eu calculo? Lembra lá? Vou pegar o 4 e o 2 e vou fatorar esses dois números com o menor número possível aqui, tá? E qual é o número? 2, que dá quanto? 2 e 1. 2, que dá 1 e 1. Quando chegou aqui em 1, acabou minha divisão e eu vou multiplicar esse 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o MMC, o mínimo número comum, aí vai ser 4. Eu vou dividir, ó, 4 dividido por 4, eu vou ter 1. 1 vezes 3, vou ter 3. Mais 4 dividido por 2, dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, agora eu só vou somar.
3 mais 2 dá 5 quinto. Então, minha probabilidade, a resposta vai ser, 5 sobre 4 em forma de fração. Lembrando que eu posso dividir 5 por 4, né? Vamos dividir aqui do lado. 5 dividido por 4 para dar em forma de decimal. Que dá quanto aqui? 1 vezes 4, 4 para 5, 1, né? Eu vou baixar aqui, vou multiplicar, vai sobrar 1, então eu vou multiplicar por 10, aqui está uma vírgula, que vai dar 10. E aí vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8 para 10, 2. E agora eu acrescento 0, não preciso mais multiplicar, e vai dar 5. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. 1 ou 1,25 em decimal ou 125%. Olha só, probabilidade altíssima, né? De ter esses dois casos, de ser de sexo masculino ou normal, porque a probabilidade de ser normal é 3 para cada 4. Isso contribuiu muito, né, para essa probabilidade aqui da alta, muito alta, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não entendeu, faz a pergunta aqui embaixo nos comentários. Vocês também podem dar sugestões, tá? E obrigada, agradeço por ter assistido a aula. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.